Ignição e injeção sequencial, ignição centelha perdida, injeção semissequencial, beleza? Em que momento a gente pode ou deve utilizar isso aí? Primeiro é o seguinte, para que se entenda, uma ignição sequencial, como o nome já diz, ela vai dar faísca no momento certo de cada cilindro. E a centelha perdida, ela dá a centelha no cilindro certo e a chamada centelha perdida é no cilindro par desse cilindro certo. Por exemplo, se a gente pegar um motor 6 cilindros, um BMW ou um Chevrolet 6 cilindros, os cilindros pares entre si são 1 e o 6, depois o 2 e o 5, e o 3 e o 4. Uma ignição sequencial ela vai fazer 1, 5, 3, 6, 2, 4. 1, 5, 3, 6, 2, 4 e assim por diante. Uma centelha perdida, ela pulsa o 1 e o 6, o 2 e o 5, o 3 e o 4, o 1 e o 6, o 2 e o 5, o 3 e 4 e assim por diante. No motor aspirado, pessoal, preferencialmente utilizamos sequencial. Por que preferencialmente usamos um sistema de ignição sequencial? Estamos falando primeiro de ignição, tá? Depois a gente vai falar de injeção de combustível. Por que preferencialmente usamos a ignição sequencial? O motor aspirado ele é um motor mais delicado, ruim de você conseguir tirar potência em relação ao turbo, por exemplo, né? Ele é mais difícil de você conseguir tirar potência. E a gente sabe que quando você aquece a câmara de combustão, tá? Você perde eficiência do motor. Então, uma câmara mais quente, você perde eficiência. Lógico que a câmara muito fria também é ineficiente, então ela vem subindo. Quando a câmara chega numa determinada temperatura, ela tem a sua eficiência. Então, vai ter a maior potência ou melhor aproveitamento. Quando você tem a centelha perdida, apesar de ela ajudar na limpeza do cilindro, por que ela ajuda na limpeza do cilindro? Quando no final da válvula de escape, quando está terminando o escape, começando a fechar a válvula, ali sai a centelha. O resto de combustível não queimado ajuda a queimar ali, está fechando a válvula de escape, abrindo a admissão, cria-se um vácuo, ajuda a trazer mais combustível, né, e ar para dentro do motor ali. Ele cria esse vácuo, ajuda a arrastar. Só que você esquenta a câmara ali, esquenta a válvula e a válvula ajuda a esquentar a câmara e você perde eficiência. Então, para motores aspirados, já foi testado várias vezes e ficou comprovado que a ignição sequencial ela é melhor. Em alguns turbos de extrema potência, a gente já testou ignição sequencial e ignição através de centelha perdida. Não se vê grande diferença. Tá? Não se vê grande diferença. Se vê algumas diferenças em motores turbo, quando você usa menos, né, menos pressão de turbo, menos volume de ar dentro do cilindro, você vê uma diferença. Quando você tem essa menos pressão, menos volume de ar, uma ignição centelha perdida ajuda e ajuda bastante, porque você queima esse resto de combustível. Quando você usa um volume muito grande, uma pressão muito grande, não é ideal, tá? Que você use a centelha perdida. O ideal é que você vá para uma sequencial. Normalmente, quando você usa uma turbina maior, usa bastante volume, você tem um cruzamento de comando também maior. Então, aí é interessante usar a ignição sequencial em vez da centelha perdida. Para carros de rua, eu gosto muito de usar a centelha perdida. Ajuda a manter sempre a câmera mais limpa. Ah, Eduardo, mas não vai esquentar, não vai perder um pouquinho de potência? Para carros de rua, carros que têm menos potência, ajuda e ajuda bastante, tá? A ignição, tá? Sendo centelha perdida no carro de rua e carro de competição aí sequencial sempre, tá? Mas, Eduardo, mas eu tenho um carro de competição, é um carro aí de 300, 400 cavalos e tal, e no turbo eu preciso usar sequencial? É interessante, tá? É interessante. Justamente, normalmente nesses casos tem um comandinho maior, né? Já a injeção, pessoal, vai depender de alguns fatores, tá? Nós temos alguns fatores que, dependendo como você trabalha, ele vai funcionar de uma forma melhor. Vou tentar explicar. Qual que é o melhor momento do bico injetor injetar combustível? Quando você pega a válvula de admissão abrindo, não é? Que aí o bico injeta, entra aquele combustível vaporizado, atomizado, a válvula, então o bico está injetando, a válvula está abrindo, o combustível não encosta em nada e entra bem vaporizado, bem atomizado dentro da câmara. Beleza? Então ele entrou,
o pistão comprimiu tudo isso ali, maior explosão. Quando você trabalha no sistema semi-sequencial, não estamos falando nem na injeção normal lá que injeta todos juntos, que é o pior que existe, tá? Quando você trabalha no semi-sequencial, o que é o semi-sequencial? Você injeta nos cilindros pares. Vamos voltar lá para o motor 6 cilindros. Quando ele vai injetar no cilindro 1, ele injeta no 1 e no 6, depois 2 e 5, 3 e 4, 1 e 6 de novo. Mas quando ele vai injetar no 1 e a válvula do 1 está aberta, a válvula do 6 está fechada. Então ele dá uma injeção na válvula, no cilindro 6 com a válvula fechada. Esse combustível fica depositado no pé da válvula, esperando que a válvula abra e arraste esse combustível para dentro. Então ele deu aquela injeção ali, encostou na válvula, a próxima injeção vai pegar com a válvula aberta, só que lá no 1 injetou com a válvula fechada. Aí existe um quê que às vezes é interessante, tá? Você usar o semi-sequencial. Quando você trabalha com veículos de extrema potência acima dos 400, 500 cavalos, a injeção semi-sequencial ela se torna interessante. Por que ela se torna interessante? Eduardo, você falou que o combustível fica depositado na base da válvula, e que esse combustível não vai entrar tão atomizado, eu vou perder um pouquinho de potência. Vai sim. Só que ele vai ajudar, nós estamos falando de motores de grande potência, se eu tenho muita potência, eu tenho bastante queima de combustível dentro da câmara. Eu tenho um aquecimento maior da câmara. Esse combustível sendo depositado na base da válvula, tá? Por milésimos de segundo que seja, ele ajuda a sequestrar temperatura, ele tira a temperatura da válvula, traz para o combustível essa temperatura, então ele ajuda a resfriar um pouco a válvula. A válvula trabalhando um pouquinho mais fria, tendo esse resfriamento, ela tem menos perigo de perder a vedação com a sede de válvula. Então vamos lá. Se eu for montar um veículo de rua, eu opto por fazer injeção sequencial e a ignição centelha perdida. Se eu vou montar um carro de pista extrema potência, eu vou optar por ter uma ignição sequencial e a injeção semi-sequencial, mesmo trabalhando com mais de uma bancada, trabalhando numa bancada principal e outra na suplementar, tá? E a primeira bancada eu já uso o semi-sequencial. Eduardo, mas pode fazer esse sequencial? Pode, mas aí lembra que a gente consegue tirar essa temperatura da válvula e ajudar a resfriar um pouquinho. Por que a gente usa a segunda bancada de injetores na pressurização, igual eu já ensinei em vários vídeos? Que é justamente para você ajudar a derrubar a temperatura do ar, tá? Então é bem interessante isso aí e é legal que a gente consiga fazer dessa maneira para que a gente possa fazer o motor funcionar aí de uma forma melhor, beleza?